Minhas superalunas, meus superalunos e também você que sempre prestigia nossas publicações. No episódio A Blitz Mortal, voltaremos a dissertar acerca do modus operandi das polícias em situações nas quais alguém fure a blitz ou simplesmente não obedeça à determinação dos policiais para parar. E nesse contexto, levantaremos uma questão extremamente relevante em relação a uma alteração feita no Código Penal, que, embora tivesse sido vetada, como o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional, ela acabou entrando em vigor e pode afetar diretamente a vida de nossos policiais. Haja vista, a partir dessa alteração, podemos inclusive responder por um crime classificado como hediondo, dependendo simplesmente do tipo de arma que estejamos utilizando em serviço, das circunstâncias, da análise e das conclusões do Ministério Público em relação a confrontos que nos envolvamos e que ocasionem a morte de civis. Como assim, professor? É exatamente isso. Nossos comandos precisam estar atentos para essa questão e também nossos representantes no Congresso Nacional. E detalhe, essas consequências podem atingir com ainda mais impacto a vida profissional de policiais federais, rodoviários federais, civis e penais. Mas também, dependendo da interpretação que se faça, talvez nós, militares dos estados, além dos militares das Forças Armadas, eventualmente também possamos ser atingidos. Meus alunos, a questão é séria e precisa ser observada com atenção, mas, por outro lado, vocês sabem que a aula aqui no nosso canal também tem que ser divertida. Então, nós vamos misturar essa história toda e aproveitar para contar mais uma aventura envolvendo o marido safadão, esposa fiel e vizinha gostosona. Mas, claro, com aquele toque de exagero típico das aulas do professor Santiago. E detalhe, a história foi inspirada em fatos reais que envolveram um grande amigo nosso. E já lhes adianto que tudo começou quando a esposa fiel desconfiou que estava rolando alguma coisa entre marido safadão e vizinha gostosona. Portanto, além de discorrer acerca da atuação policial, de homicídio qualificado e de crime hediondo, também vamos descobrir, claro, qual foi o plano mirabolante que a esposa fiel bolou para comprovar que estava realmente sendo traída por marido safadão. Contudo, somente irá saber tudo isso quem assistir ao episódio de hoje até o final. Portanto, feita essa introdução, não se esqueçam, esse canal ele foi feito para vocês, ele é de vocês. Foi desenvolvido para te dar suporte, te ajudar a entender com mais facilidade os segredos do direito penal. Assim, se vocês ainda não estão inscritos, se inscrevam aí no nosso canal e também ativem o sininho e as notificações para vocês serem informados assim que nossa equipe postar uma nova aula. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like e, pessoal, não mude de canal, porque o nosso novo episódio começa já já, é rapidinho, daqui a 10 segundos, logo após o mala do meu diretor liberar a vinheta de abertura. Então vamos lá. Avisada pela amiga fofoqueira, esposa fiel que já desconfiava que marido safadão andava arrastando a asa para cima da vizinha gostosona, resolveu averiguar se as informações eram ou não procedentes. Depois de pegar várias mensagens enigmáticas entre os dois, esposa fiel tomou uma atitude inesperada e radical. Ela simplesmente resolveu comprar um equipamento revolucionário pela internet, o famoso QLMS. Vocês conhecem? Não? Então traduzindo, QLMS é a tradução do Kit Localiza Marido Safado, que era composto por um nanochip subcutâneo e um drone de acompanhamento que capta imagens em 8K, tem alcance de 100 km e autonomia de 24 horas de voo ininterrupta. E ela, como comprou a versão Black VIP Private Premium All Inclusive, o equipamento vinha com visão noturna, sensor de movimento,
equipamento, treinamento gratuito e, claro, a dificuldade seria então apenas implantar o nanochip em Marido Safadão. Mas esposa fiel foi muito astuciosa e ela propôs uma noite de amor diferente ao Marido Safadão. Nada de papai e mamãe. Ela queria sexo selvagem, com algemas, correntes e fogos, pingos de vela no corpo, enfim, uma noite sadomasoquista completa. Isso porque nesse ínterim ela aproveitaria para injetar o nanochip e dar início ao seu plano mirabolante e inusitado. Mas embora Marido Safadão tivesse ficado um pouco desconfiado do início, ele em seguida topou a história, até mesmo para dar um up na relação deles que estava um pouco devagar. Daí, no meio da noite, durante o rally-rola, no momento em que esposa fiel injetou o nanochip, Marido Safadão começou a sentir uma dor, mas estando naquele clima, nem desconfiou o que estava acontecendo. De manhã, quando o Marido Safadão saiu de casa para trabalhar, esposa fiel ligou os equipamentos para verificar se estava tudo funcionando corretamente. E foi justamente nessa hora que ela teve uma grande surpresa, uma vez que Marido Safadão estaria indo em uma direção completamente distinta daquela que ele deveria estar seguindo. Daí, sem pestanejar, esposa fiel liberou o drone no ar e saiu de carro à caça de Marido Safadão. A essa altura, o sinal que indicava que Marido Safadão não se movia apresentava-se completamente estático fazia algum tempo. Em função disso, esposa fiel até imaginou que o equipamento estivesse com defeito. E o pior é que ela havia feito a calibragem de modo equivocado e a aferição do equipamento não estava no melhor ponto necessário. Assim, ao chegar nas imediações, esposa fiel se deparou com um dilema, uma vez que a margem de erro girava em torno de 100 metros quadrados e no local havia um hospital, uma creche, um supermercado e um motel. Pessoal, desnorteada, ela, ao invés de iniciar a sua busca pelo motel, não, ela simplesmente começou a procurá-lo no hospital, depois na creche e até no supermercado. Só após isso, ela caiu na real e deduziu que ele só poderia estar no motel. E lá ficou ela de tocaia, justamente no último local que restava para verificar. Na hora que esposa fiel ia se posicionando, Marido Safadão e vizinha gostosona estavam acabando de sair do motel, ainda aos beijos e abraços. Pois quando o Marido Safadão viu a cara de fúria de esposa fiel, não deu outra. Marido Safadão, com medo e sem ter o que fazer, acelerou e saiu com o carro cantando pneus, sem a menor ideia de para qual lado ele iria. Enquanto isso, esposa fiel também saiu em altíssima velocidade perseguindo o Marido Safadão, disposta a não deixar aquela traição sair barata. Desesperado, principalmente pela proximidade de esposa fiel, que era uma exímia motorista, só restou para Marido Safadão fugir para fora da cidade. Mas tinha um problema. Na saída do município, sempre tinha uma blitz, uma operação policial. E vejam que loucura, ele preferiu passar diretamente pela blitz sem parar, correndo o risco de ser preso ou de ser multado, do que enfrentar a fúria de esposa fiel. Meus alunos, e assim aconteceu. Ele pegou a via que seguia para fora da cidade, com o velocímetro marcando uns 220 km por hora, e logo atrás vinha esposa fiel, literalmente então, disposto a fugir e despistar esposa fiel. Marido Safadão, mesmo tendo visto a blitz, os equipamentos, balizadores, orientadores de fluxo e alguns policiais posicionados estrategicamente na calçada, ele resolveu passar por cima dos cones, sem desviar e seguir em frente. Já a esposa fiel, ao contrário, reduziu drasticamente a velocidade para que não chamasse a atenção dos policiais. Porém, meus alunos, o pior acabou acontecendo. A guarnição de serviço, ao notar que o carro não iria parar, imediatamente se protegeu e continuou fazendo insistentes avisos, sinais, advertências, determinando a redução da velocidade e a parada do veículo. Como não obtiveram sucesso, um policial desatualizado, que obviamente não foi aluno do professor Santiago, decidiu atirar na direção do veículo para obrigá-lo a parar. Afinal, poderia ser um perigoso bandido, um sequestrador ou mesmo um paisano folgado que tinha que respeitar a polícia. E meus alunos, ele realmente conseguiu.
Utilizando-se de uma arma automática, ele fez um único disparo que atingiu em cheio a cabeça de Marido Safadão. Ou seja, o policial desatualizado realmente conseguiu fazer com que ele parasse. Todavia, como o Marido Safadão vinha em altíssima velocidade, o carro acabou capotando e, ao atravessar a via no sentido contrário, por pouco, mas por muito pouco mesmo, não colidiu com um ônibus escolar que trazia umas 30 criancinhas para um passeio no belíssimo Museu da Gente Sergipana aqui em Aracaju. Ato contínuo, uma união inusitada aconteceu em seguida. Vizinha gostosona, que felizmente não foi atingida e conseguiu sair do carro, tendo sofrido apenas pequenos arranhões, se juntou à esposa fiel, que viu toda a cena e assistiu ao carro de Marido Safadão se espatifando lá do outro lado. E as duas juntas já saíram gritando: policiais assassinos, assassinos, vocês mataram o amor de nossas vidas. Nessa hora, o responsável pela operação, um policial atualizado e experiente, logo teria dito: veja o que você fez, bastava que nós acionássemos as equipes percussoras de proteção e vigilância para que interceptássemos esse veículo ou qualquer outro que passasse sem parar ou que estivesse em fuga por algum motivo. Além disso, nossos motociclistas já estavam a postos para iniciar o acompanhamento e o monitoramento de qualquer veículo que não obedecesse à ordem de parada, sem contar com o drone, que também temos disponível para auxiliar com a visão aérea e fazer todo esse monitoramento. Contudo, nunca poderíamos atirar dessa forma e principalmente na direção das pessoas que estavam no veículo, ou mesmo em direção às rodas, ou utilizar o jacaré, como muita gente boa sustenta por aí, uma vez que as consequências disso poderiam ser imprevisíveis, talvez causando um mal ainda maior do que até mesmo deixar o sujeito fugir. E detalhe, a minha experiência tem indicado que boa parte das pessoas que não param na Blitz não praticaram esses tais crimes terríveis, não. Na verdade, são adolescentes que pegaram o carro dos pais sem autorização, ou pessoas que não têm habilitação, estão com o licenciamento vencido, ou que fizeram o uso de bebidas alcoólicas. Enfim, basta você parar e tentar se recordar de quantos registros de perigosos bandidos que enfrentaram uma operação policial, passando direto, atirando e atropelando todo mundo. Perceba, são casos raríssimos e que justamente servem para confirmar a correção das polícias que adotam como protocolo, primeiro, o posicionamento preventivo e de segurança das guarnições na realização de operações de policiamento ostensivo e, segundo, a vedação inexorável e taxativa do disparo nessas circunstâncias, a não ser, obviamente, que a equipe esteja sendo, de fato, agredida ou que esteja na iminência de ser. Mas, chefe, e se o cara estivesse armado? E se a pessoa que se encontrava no veículo estivesse sendo sequestrada? E se ele tivesse fugido por ter praticado algum assalto ao banco ou matado alguém? Ah, esse é o nosso problema. Mas vai explicar isso lá para o promotor. Nós não podemos trabalhar com essas hipóteses subjetivas, fazendo ilações e conjecturas fantasiosas, apenas para justificar nossas ações equivocadas. Enfim, policial desatualizado, é interessante você procurar um bom advogado e que tenha sido aluno do professor Santiago, pois você provavelmente irá responder pelo crime de homicídio doloso, talvez na modalidade qualificada. E digo mais, sendo policial civil, a competência já seria automaticamente do tribunal do júri, mas observe que mesmo quando o autor do fato é um policial militar, o julgamento também ficará a cargo do tribunal do júri, escapando a competência da esfera da Justiça Militar Estadual, em virtude do que prevê a Constituição Federal no artigo 125, parágrafo 4º. E nesse aspecto é imprescindível destacar o que dispõe o artigo 9º, parágrafo 1º do Código Penal Militar, que determina que os crimes dolosos contra a vida cometidos por militares estaduais contra civis serão da competência do Tribunal do Júri. E, conclusivamente, o pior de tudo é que, por estar utilizando uma arma automática,
Como nós estudamos no episódio número 10, novas regras para armas de uso permitido, restrito e proibido, todas as armas de fogo automáticas são classificadas como de uso restrito. Se você, inclusive, ainda não assistiu essa videoaula, assista logo após terminar o episódio de hoje. E o link, o meu diretor já colocou aqui embaixo nas descrições. Assim, infelizmente, pelas recentes alterações no Código Penal, nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 8º, o homicídio praticado com a utilização de arma de fogo de uso restrito ou proibido passou a ser enquadrado como homicídio qualificado, e nesse sentido, a conduta passaria a fazer parte do rol dos crimes classificados como hediondos, nos termos da Lei 8072/90. E como dissemos, a questão interessa mais de perto aos meus alunos que são policiais federais, civis, rodoviários federais e penais, uma vez que aos policiais militares e aos militares das Forças Armadas ainda restaria inferir se a mais adequada tipificação da conduta não seria no parágrafo 2º do artigo 205 do Código Penal Militar, que dispõe acerca do crime de homicídio qualificado, opção inexistente para os civis. Mas essa discussão já é assunto para uma outra superaula. E assim, nós encerramos o episódio de hoje. Mas lembre, se ainda não estão inscritos, se inscrevam aí no nosso canal. E também, claro, deixem seus comentários e dúvidas acerca do assunto. Olha, espero que vocês tenham gostado, pois foi muito bom tê-los conosco hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima superaula.